Quem é freguês aqui do canal sabe que nós temos vários vídeos sobre Marcos Lemes, este autor incansável, ele não para de produzir. E este vídeo é a resenha, o review do livro mais recente dele que se chama Não. Então bora tomar um café e bater um papo? Olá, eu sou Rodrigo César e você está no meu canal. O Marcos Lemes é ator, dramaturgo, diretor, escritor e artista plástico. E aqui neste livro novo dele, O Não, que é editado pela Alfarrábio Edições, essa editora maravilhosa aqui de Santo André, né, essa cidade do ABC Paulista. E esse livro Não contém 3 peças do Marcos Lemes e ele não para de escrever. A gente já fez vídeos aqui sobre outros livros dele, sobre outros formatos também de literatura. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para esses vídeos dele, que fala sobre as obras dele, mas eu também vou deixar na descrição o link das redes sociais dele, que é por lá que você compra o livro e os outros livros dele também. São 3 peças de Marcos Lemes, textos para qualquer formato de interpretação. Este vídeo aqui, ele não vai ser roteirizado, tá? Eu não estou fazendo um roteiro porque quando eu li, terminei de ler, entrei em contato com o Marcos e falei assim, Marcos, eu estou mexido. E ele queria saber a minha impressão sobre o livro, ele queria saber a minha opinião sobre o livro. Eu falei, eu não vou conseguir te falar agora. Porque são textos que são contundentes, eles são cortantes, eles também remetem à minha própria história pessoal. Aqui no canal a gente tem um vídeo que ele é muito assistido, que se chama Relação Gay Abusiva, que serve também para qualquer tipo de relacionamento abusivo, mas como eu sou um homem gay, eu faço esse recorte dentro da comunidade LGBT, QIA+, né, dentro da visão do lugar de fala de um homem gay. É um dos vídeos mais vistos aqui no canal. E este vídeo ele vai falar sobre a relação gay abusiva, que a gente encontra aqui também relações abusivas nesse texto, porque são textos sobre violência. Aqui no canal eu falo vários temas, só que este tema da relação gay abusiva ele é muito particular para mim, porque sim, eu vivi uma situação de relacionamento abusivo, com violência física inclusive, isso não foi nada agradável, isso faz muito tempo, não foi meu último relacionamento, para quem possa estar querendo identificar na minha timeline, não foi essa pessoa, pelo contrário, uma pessoa maravilhosa no meu último relacionamento. Agora, um outro relacionamento que eu tive foi muito difícil, e aí eu identifico vários fatores aqui no livro, né, em trechos das peças. Mas também, um outro vídeo que eu tenho aqui no canal fala sobre bullying, sobre ser homossexual e o bullying, o quanto que a gente sofre violências, né? Inclusive essa matemática que o Marcos ele traz em 2 livros dele, né? O Bicha e o Viado. Tenho a resenha aqui no canal, vou deixar o link aqui, como eu disse. Mas eu também sofri muito bullying quando jovem, quando adulto nem tanto, mas quando jovem eu sofria muito bullying. Não só na escola, como de familiares, como de amigos, ou amigos entre muitas aspas. Então, ler alguns relatos aqui, que alguns eu sei que foram inspirados, né, em histórias verídicas, essa leitura me fez revisitar partes da minha história e me fez pensar para onde é que nós estamos caminhando hoje em 2022 enquanto sociedade. Bom, os 3 títulos das peças são, você vai entender o que eu quero dizer porque os 3 títulos são Não, Pai, Não, é a primeira, a segunda, Não Conte para Ninguém e a terceira, Não Tive Tempo de Me Despedir. Essa primeira fase, né, essa primeira peça, melhor dizendo, Não, Pai, Não, ela vai falar sobre a relação de filhos com pais, né, tanto filhos meninos quanto filhas meninas, filhos gays, transexuais. A gente tem diversas configurações aqui de relatos que a gente facilmente identifica pessoas ou até a gente mesmo se identifica. Então são pequenos monólogos, né, cenas muito curtas, mas são monólogos muito potentes, muito profundos e me remetem a uma história de um passado onde quem está chegando aqui agora, né, eu sou psicólogo, sou ator e dramaturgo, mas lá no começo da minha vida profissional como psicólogo, eu trabalhei dentro de uma instituição que atendia violência, crianças que sofreram violência doméstica e sexual
aqui em Santo André. Então eu trabalhei como estagiário, né, na época da faculdade, mas depois eu fiz um trabalho voluntário nessa instituição. Então quando eu vejo esses relatos, já lembro de lá também. Depois, por muito tempo, eu trabalhei dentro de um hospital público, dentro da pediatria e UTI pediátrica, onde a gente também percebia ali, tanto eu como psicólogo, quanto a equipe do serviço social, a equipe médica de enfermagem também, a gente fazia um trabalho em conjunto e muitas vezes a gente percebia a questão da violência doméstica e sexual também. Eu tenho esta outra bagagem, eu não tenho na minha vida pessoal essa questão paterna, né, mas eu tenho na minha vida profissional isso muito presente. Então eu vejo essas dores, eu vejo esses relatos e sei como isso dói e sei como isso leva, isso brota dentro da pessoa e isso transpassa os anos e como que isso pode prejudicar uma pessoa por muito, muito tempo, talvez até com questões irreparáveis, irreversíveis, porque são complexos que se instituem ali, né? Alguns relatos da primeira peça a gente também percebe eles de uma maneira diferente na segunda peça, né? Parece que existe um desenvolvimento maior de personagem, porque na primeira peça são monólogos curtos, né? São falas na primeira pessoa, são personagens que estão descrevendo a sua história, mas de uma maneira muito mais curta, são muitas histórias, mas a gente percebe isso e a gente às vezes não só pode identificar não só na nossa história, mas na história dos nossos próximos. E no meu caso, e certamente quem trabalha com a área da saúde, também o quanto que a gente percebe isso. Saúde e educação também, né? Porque as escolas também estão ali de frente com essas crianças, de frente com esses adolescentes que estão sofrendo violências e muitas vezes não tem a quem recorrer. Então, assim, quais são os comportamentos desses jovens que podem dizer para esses profissionais que estão em contato que a gente pode, inclusive, fazer uma intervenção, seja ou direta, né? Às vezes não é muito inteligente a gente fazer uma intervenção direta, porque a gente também pode estar correndo risco de vida enquanto profissional, mas a gente pode recorrer a conselho tutelar, por exemplo, a gente pode recorrer a disque denúncia, por exemplo. Então, o quanto que a gente também como profissional, né, tá ali próximo desses casos e a gente opta às vezes por fazer vista grossa, ou falar assim, não, isso se resolve, eu tive a impressão errada, ou eu não vou mexer com isso, né? Isso dói, e dói demais, sabe? Não só... Aí eu recordo, por exemplo, da minha própria história, quando eu era um adolescente, né, que sofria bullying na escola, sofria agressão física na escola, sofria roubo na escola, humilhação na escola, e quantas vezes o que eu fazia era me esconder dentro da biblioteca. A minha amiga na escola era bibliotecária, então ela talvez não fizesse ideia do que estava acontecendo comigo, mas era no mínimo estranho um garoto de 12, 13 anos ali enfiado dentro da biblioteca quando tá todo mundo fora da biblioteca, sendo que eu ia para a biblioteca e não lia um livro, né? Quem não sabe, eu tenho dislexia, então muitas vezes hoje eu faço leituras, né? Mas antigamente eu fugia das leituras por conta da dislexia que eu nem sabia que eu tinha. Então assim, era estranho, né? O menino tá sempre na biblioteca, né? E nunca pegar um livro para ler. Né? Então, o que esse menino está fazendo ali? E quantas vezes também eu recorri à direção da escola na época, pedindo ajuda por conta das agressões, das violências, e era tido como exagero da minha parte, o que eu tinha que revidar. Cara, eu não queria revidar, eu queria que aquilo parasse, eu não queria combater violência com violência. Né? Então, assim, o quanto que nós profissionais também podemos falhar e muito, né? Quando a gente presencia esse tipo de situação. Então, este é um apelo porque... Às vezes a gente vê uma criança quieta, machucada ou com uma blusa grande, comprida naquele dia de calor, a gente não faz ideia que aquela criança esteja se cortando, por exemplo, ela está disfarçando um hematoma, por exemplo, e a gente acha que é esquisito e a gente não faz vínculo com aquela criança, com aquele adolescente, né? Então, o que a gente pode fazer para melhorar, né? Porque a gente realmente não é um salvador, né? Mas a gente pode sim chegar perto dessa história e modificar, mesmo que não seja diretamente afrontando ou conversando com a criança, mas buscando uma forma de intervir de alguma maneira, né? Existem aí, a gente também não precisa fazer isso sozinho, a gente pode fazer isso em equipe, né? A gente tem meios de fazer isso em equipe. Se a gente está dentro de uma escola, a gente tem ali um conselho, né? A gente pode ali conversar com outras pessoas, a gente pode recorrer ao serviço social, por exemplo, mesmo sendo escola particular. Então, o que a gente precisa se sensibilizar? Então, essas histórias, algumas pessoas podem até entender que esses relatos aqui, eles estão apenas reproduzindo a violência e não estão modificando, não.
esses relatos que estão aqui, eles não vão servir diretamente para quem sofre, isso não vai ser catártico para essas pessoas, porque é profundo, assim, eu não consegui ler, o livro não é extenso, né, a dramaturgia não costuma ser tão extensa, mas eu não consegui ler de uma tacada. Falei para ele, eu li em 3 etapas, porque era profundo, ali me revirava o estômago. Ah, mas por que, Rodrigo, que você está indicando um livro desse pra gente? Porque a gente precisa ter noção do que o outro enfrenta, porque não dá pra gente fechar a nossa porta e fantasiar com as situações, a gente precisa ver de fato, porque quando a gente visualiza aquilo, a gente se sensibiliza e a gente começa a pensar na gente como agente de transformação. Eu falo isso em diversos vídeos aqui no canal, por exemplo, o livro de Presente e Futuro, que é um vídeo de Presente e Futuro, que é um livro do Jung, né, aquele psiquiatra suíço que fundou a psicologia analítica. Então, nós somos agentes de transformação também. Quando eu escrevo as minhas dramaturgias, né, muitas pessoas perguntam qual é a motivação, né, da minha escrita dramatúrgica, é sempre a questão subjetiva, não só para o autoconhecimento, mas também para estimular que a gente também seja agente de transformação social. E esse livro, ele traz essas 3 peças e aí, por exemplo, ele serve para encenação, obviamente, eu adoraria ver essas 3 peças, na verdade, eu acho que elas poderiam ser uma só, ao mesmo tempo, o diretor que for levar para a cena, eu adoraria dirigir essas cenas, adoraria participar desse projeto, ou como diretor, ou como ator. É tão importante que a gente veja isso, porque a arte, ela chega, ela comunica, né? E para os atores é importante também, por exemplo, como são formatos diversos de encenação, né, de interpretação, a gente pode pensar também na questão de videobooks, né, para os atores que trabalham com videobooks, né, que tem os videobooks aí que usam para trabalho, e às vezes a gente vê que os textos que esses atores usam, eles são textos muito fracos, batidos, textos que não têm camadas, né, que são textos muito, que geralmente partem assim até para uma agressividade, né, para uma interpretação mais agressiva, ou briga, porque o ator parece que tem que estimular a parte mais forte dele, e não, de repente algo mais suave, né, que te mostre, que mostre as camadas que o ator consiga alcançar. Esses textos aqui, eles também servem para essa finalidade. E aí eu sugiro que entre em contato com o Marcos Lemes para poder pedir autorização para uso, né? E agora, a parte não conte para ninguém também está falando sobre essas violências, né? Que é aquela violência que as pessoas sofrem e que o agressor ainda manipula para que você não conte para ninguém, que o agressor ainda manipula a criança ou adolescente, do tipo assim, olha, se você contar para alguém, eu vou fazer mal a tal pessoa, né? Ou então, não vão acreditar em você. E quantas histórias aqui a gente vê de pessoas que buscam ajuda de familiares e esses familiares não acreditam, fazem vista grossa, porque verificar uma violência dentro de casa também requer que a gente tome atitudes, né? E qual que é a nossa zona de conforto? E aí a gente volta para quem? Para quem está ciente, para quem não está fazendo parte dessa agressão direta, porque acaba fazendo parte da agressão dessa violência indiretamente. Então também é corresponsável, né? Então assim, mas eu não tenho meios. Hoje em dia a gente consegue buscar auxílio. Existem formas, eu vou deixar aqui embaixo, né, na descrição do vídeo, por exemplo, o telefone do Disque Denúncia, tudo. Existem formas da gente buscar ajuda, né, até mesmo abrigo. Por exemplo, às vezes a situação de violência é tão grande que as pessoas, né, tanto a mulher quanto as crianças, são abrigadas e esse endereço não é dado para ninguém, né, porque é uma proteção real para essa pessoa. Então são questões sérias que, mas eu não vejo isso tão forte aqui perto de mim. Talvez a gente não veja, talvez a gente não escute, né? Mas não é porque a gente não vê e não escuta que isso não existe. Tem uma música antiga da Suzane Vega que chama Luca, que é a voz de uma criança, de um adolescente, aí que tá, não sei se é um menino ou uma menina, Luca, creio que seja menino, né, pelo nome, ou menine, não sei. Mas é uma música que vale a pena a gente ouvir e ler a tradução para quem não entende inglês, porque tá falando de violência doméstica. Então, se você escutar alguma coisa, algum barulho estranho à noite, não me pergunta o que foi, né? Porque é isso, ó, não conte para ninguém.
Então, às vezes a gente escuta o barulho do vizinho, a gente acha estranho, né? E a gente não se mete, né? Porque se a gente pergunta para a vítima, às vezes a vítima fala assim, não é nada. Né? Uma vez eu soube de um caso de uma mulher que chegou com os mamilos colados com super bond, né? E ela falou que foi um acidente, que ela caiu e aconteceu aquilo, né? Como? Né? Eu, quando fui vítima de violência doméstica, naquele relacionamento que eu falei pra vocês, eu cansava de apanhar, eu cansava de ficar roxo. Mas na época ninguém falava de relacionamento gay abusivo, né? Porque era muito mais voltado pra mulher. E sim, eu já tinha conhecimento de violência doméstica, mas eu não achava que aquilo pudesse estar acontecendo comigo. E isso acontece com muitas pessoas que passam por violência. Né? E essas pessoas que passam por violência muitas vezes acham que o outro vai mudar, porque o agressor fala, me perdoa, me desculpa, eu vou mudar, é só você que vai me ajudar a mudar, se não for você eu não vou conseguir. Também tem todo esse outro lado, e aí a vítima é vitimizada duas vezes, né? Nessa violência física, psicológica e também nessa prisão, porque ela acaba até se achando responsável pela mudança do outro, né? Porque ela não teria paciência, não. Gente, violência doméstica, violência física, psicológica tem que ter fim, tem que ser interrompida, tá? Assim, existem camadas, por exemplo, de toxicidade, né? Quando a gente fala de relacionamento tóxico também, a gente tem vídeo aqui no canal. Às vezes a pessoa, ela tá no processo de amadurecimento, ela tá mostrando uma inclinação a amadurecer. E aí a gente tem que olhar para as histórias, o que é que vai ser interrompido, o que é que precisa de afastamento. Minha sugestão enquanto psicólogo, enquanto ser humano é violência física e doméstica e ameaça e psicológica, ela tem que ser pensada sim como um fator para uma interrupção, para um afastamento das partes, né? Então, assim, essa fica a minha sugestão em relação a esse tema, porque quem sofre, muitas vezes, quem está sendo violentado, às vezes não tem noção da dimensão do que é essa situação, ou por desinformação, mas às vezes a gente tem o conhecimento, a gente tem a informação, mas quando a gente está vivenciando aquela situação, a gente não reconhece, né? Parece que é aquela história, santo de casa não faz milagre, então a gente não percebe que a gente está dentro daquela situação. Então, o meu papo aqui contigo é exatamente esse. Se você estiver passando por essa situação, procure ajuda, porque isso não é normal. Por mais que a outra pessoa fale, eu vou mudar, me perdoa, né? Às vezes algo pior pode acontecer, como aconteceu na minha história. Né? Não vou revelar aqui, é muito pessoal, é muito pesado. Talvez algumas pessoas conheçam a pessoa e é muito pesado, mas foi uma situação muito triste, né? E eu te garanto que eu só consegui botar um ponto final quando essa desgraça aconteceu. Porque ali eu falei assim, chega. Porque até então eu tentava contornar e não chegava a lugar nenhum. Não conseguia, né? A pessoa precisava de ajuda também, mas eu também precisava. Primeiro eu também precisava da minha integridade física. Então por isso que eu acabei encerrando, mas eu paguei um preço alto por isso. Porque esse preço alto que eu paguei foi essa desgraça que aconteceu, que eu mencionei para vocês. Por isso que eu não consegui dar devolutiva para você, Marcos, na hora que eu li o livro. Tem muita história acontecendo aqui por trás. Eu passei por muitas coisas. Não só como pessoa, mas também como profissional. E agora eu quero falar sobre a última peça. Se você tiver interesse em temas de psicologia, arte, dramaturgia, aqui no canal eu sempre falo sobre arte, cultura e comportamento. Então aproveita para se inscrever aqui no canal, dá uma percorrida pelo canal, porque lá você vai encontrar diversos temas, desde indicações de livros, tanto de literatura quanto livros técnicos, né? Semana passada eu fiz a resenha de um livro, né, do Jung, né, que fala sobre a introdução à psicologia analítica, sobre as conferências de Tavistock, então tem o link aqui na descrição também, mas eu faço vários links da teoria com a prática, e muitas vezes eu utilizo a questão de um texto literário, seja ele o gênero dramatúrgico, seja o texto da prosa ou da poesia, eu faço esse link, né? Como eu disse, aqui no canal a gente fala sobre arte, cultura e comportamento. Então aproveita para se inscrever aqui no canal, se você estiver curtindo o vídeo, deixa seu like, né?
comenta aqui embaixo, o seu comentário é muito importante, o canal está crescendo. Se você acha que esse vídeo pode chegar para alguém que precisa ouvir essas palavras de enfrentamento, né? Manda esse vídeo para a pessoa, vai ser muito importante para ela, né? E que a gente consiga aí enfrentar. O Marcos, ele coloca aqui na dedicatória para mim o seguinte: Rodrigo, esses textos são de enfrentamento. Em frente. Beijo, Marcos Lemes. O em frente separado, né? Pra gente ir em frente. Mas também a gente pode entender de como enfrentar, né? Dá pra gente pensar no cacófato aqui, né? Seguinte. Os 2 primeiros textos, eles vão falar sobre essa esfera dessa violência privada, né? Seja ela física, sexual, psicológica. Mas a última peça, que é Não Tive Tempo de Me Despedir, ela vai falar sobre a violência que nós sofremos enquanto população. E que violência é essa? A violência que nós estamos vivendo aí com a negligência em relação à pandemia. Qual foi o trato a essa pandemia aqui no nosso país? Né? Porque se eu opto por não usar máscara porque eu não acredito no vírus, e tudo bem se eu me contaminar, me infectar com o vírus, mas qual que é a minha responsabilidade para com os outros? Porque eu sou um agente de transmissão, sou um vetor de transmissão. Sim, eu aqui no canal, eu sou a favor de vacina, sou a favor do tratamento científico, não sou a favor de questões delirantes, nem maluquices, nem fake news. Fake news a gente tem que entender não como notícia falsa apenas, mas como notícia fraudulenta. E notícia fraudulenta, ela também serve como um termômetro para saber o quanto que essa população está sendo enganada, ou quanto que ela acredita naquilo para manipulação, né? Quanto ela se deixa manipular, como por exemplo dizer que a Terra é plana. Gente, isso daí é óbvio, né? Quem fala que a Terra é plana provavelmente não acredita que a Terra é plana, mas a pessoa quer saber quantas pessoas acreditam nisso, ou seja, se acredita que a Terra é plana, vai acreditar em qualquer coisa, não é? Quem for deixar comentário aqui, gente, sempre com muita educação, tá? Porque como eu deixo em todos os vídeos, tem um recado. Se for mal educado, né? Se for alguém que esteja cometendo alguma violência comigo, com alguém, ou até mesmo com outra pessoa que esteja comentando, esse comentário vai ser deletado, vai ser excluído, tá? E a pessoa bloqueada do canal também, sim, porque eu acho que a gente não pode ter tolerância com esse tipo de situação, né? Como a gente abre aqui, a versão que eu comprei do livro vinha com o marcador de páginas, né? E com um ímã de geladeira aqui no envelopinho vermelho, que bonitinho, né? E tá aqui, ó. Não se compactua com violências. E aí, quando a gente vê tudo isso acontecendo, não só a violência na esfera privada, né? Não só para pessoas, mas também para animais. O quanto que a gente compactua com a violência que está aí, que o governo está fazendo conosco. Eu não sou LGBT, então não preciso me preocupar muito com isso. Eu não sou preto, não preciso me preocupar com isso. Eu não sou mulher, também não preciso me preocupar com isso. Eu não sou uma adolescente grávida, não preciso me preocupar com isso. Eu não sou vítima de estupro, né, que engravidei, não preciso me preocupar com isso. Então vamos pensar quais são as violências todas que existem aí. Não é só o trato da pandemia, né? Quando você traz um país de novo para o mapa da fome, essa é uma violência. Quando você tem uma ministra da família, né, da mulher e da família, que fala assim, vamos tirar o apoio a mulheres estupradas, se engravidou, deixa ter a criança, é importante ter essa criança. Qual é o impacto na vida não só dessa mulher, que às vezes é uma criança, qual é o impacto na vida dessa criança que nasceria? Qual é o impacto psicológico? Eu fico nervoso. Por quê? Porque a gente não pode compactuar com isso. E parece que nós estamos o quê? Enquanto sociedade, nós estamos sonâmbulos, não é? Então, assim, a gente lê o relato aqui, a gente vai assistir a peça, a gente vai chorar porque a gente perdeu nossos parentes, a gente perdeu nossos amigos, a gente tá vivenciando isso, né? Com esses relatos aqui dessas pessoas que morreram. Eu tive a oportunidade de trabalhar no hospital de campanha aqui em Santo André, né? Então, eu que trabalhei em hospital geral como psicólogo, e hospital geral eu trabalhei desde a UTI pediátrica, onde eu via criança morrendo, até a UTI adulto, mas também sala de emergência, onde a gente via pessoas queimadas,
pessoas machucadas, com intestino, com cérebro para fora. Eu fiquei horrorizado com o que eu vi ali. Era difícil aquilo ali. E era recorrente. Tinha pessoas que estavam indo mais de uma vez ali porque perdeu 1, 2, 3, 4, 5 familiares. E como que era o reconhecimento? Mantinha distância, né? A pessoa a gente levava a pessoa no necrotério, o hospital era dentro de um ginásio poliesportivo, então era um banheiro, né, desse ginásio poliesportivo, necrotério, foi adaptado para isso. Então a gente se paramentava inteiro, paramentava todo um familiar, o familiar ficava na porta, a gente ia até a pessoa falecida, do outro lado da sala, abria a mortalha, puxava assim para o familiar à distância falar se era ou não era o familiar dele, esse reconhecimento. E a pessoa nunca mais ia ver, nem o corpo, porque é caixão fechado. Ia ter 15 minutos de velório, quando muito. Então, isso também é uma violência. E a gente tá o quê? Assistindo sentado nessa rixa de dá esse remédio, não dá esse remédio, vacina vai, não vai, caramba, o teto tá caindo na cabeça e a gente tá brigando com coisa anterior, a gente tá com picuinha, por que isso? Por que a gente não tá indo não tá indo pra rua? Lá atrás, porque a gente tava no isolamento, já não estamos no isolamento faz tempo, e por que não tá tendo nenhum movimento? Né? Então por que a gente está compactuando com essa violência? E por que a gente está compactuando com esses episódios? Eu estou falando que está compactuando, eu sei que muita gente não está compactuando. Essas pessoas estão sozinhas, né? E a gente precisa se unir. Por que a gente está assistindo aí essa ascensão do nazismo de novo? Né? Que está aí, a gente sabe que está aí faz tempo. Mas por que a gente está assistindo isso de carteirinha? O cara levanta a mão e fala que não levanta a mão, fala que cínico. Né? O outro fala, né, que tem que ter a liberação do partido. Cara, que é isso? Vamos dar voz a todo mundo. Cara, não dá para dar voz para todo mundo. Não dá, porque tem um holocausto que aconteceu. E não é só um holocausto lá, é um holocausto aqui que também existiu. A gente também teve uma violência muito grande dentro da saúde mental, que é o Hospital de Barbacena. Dá um Google, procura aqui no YouTube, né, o Hospital Colônia. Temos peças sobre isso também. Não me engano se eu já fiz um vídeo aqui no canal ou não, mas eu menciono sobre esse holocausto, eu tenho uma peça escrita com isso, Luiz Alberto de Abreu tem uma peça sobre esse tema também. Várias peças abordam esse tema que é tido como holocausto brasileiro, que era o trem de doido, né? A pessoa era prostituta, homossexual, sem documento, engravidou, sem marido, ou tinha alguma questão mental, botava dentro do trem, chegava lá em Minas Gerais e era as piores formas de tratamento. Tem vídeo sobre isso no YouTube, se você procurar. Tem documentário sobre isso. Não é encenação, é documentário. É filmado o que acontecia lá. Pessoas com larvas no corpo. Isso é violência. E aí, quando você tem, de novo, um governo que quer trazer essas instituições de volta, com qual finalidade? Com qual finalidade? É o cuidado do paciente psiquiátrico? Não. É porque é fácil você jogar pessoas lá, pessoas que peitam os outros, né? É fácil você sumir com essas pessoas, né? Porque essas pessoas movimentam, essas pessoas questionam, essas pessoas levam a sociedade para uma reflexão. Então, assim, vamos pensar qual que é o nosso papel. Porque quando a gente cala diante disso, a gente é cúmplice. É simples, é uma matemática simples. Dói ouvir isso. Para quem tá nessa posição de comodismo, certamente dói. Quem não tá nessa posição, vamos junto, sabe? Olha, é difícil. Então, aqui tá bonito, né? Tá poético, tá às vezes de uma forma até suave para algumas, abrandada, em outras vezes, em outros momentos não, mas o quanto que a realidade tá aí. Lembrando que a dramaturgia é uma das primeiras que registra o nosso tempo antes dos livros de história. Então isso aqui, tá registrando coisas muito antes dos livros de história, coisa que muitas vezes os jornais, a imprensa hoje em dia registra, a gente sabe que mal e porcamente, né? Muitos veículos de comunicação têm problemas sérios, né? A gente sabe disso. E aí eu não estou querendo dizer partido X ou Y, não. Né? Os títulos, as manchetes são tendenciosas. Então, assim, o quanto mais a gente vai compactuar com essa violência que acontece
também com a gente, né? Às vezes não é diretamente, mas é indiretamente, porque quando tem um título tendencioso de um portal de notícias ou de um grande jornal, né? A gente está sendo agredido, porque aquilo não está sendo neutro, não está sendo isento. Então, o quanto a gente compactua com isso, o quanto que a gente consome esse conteúdo, o quanto a arroba do nosso e-mail, se ele é pago, ela pode estar sendo paga, mas favorecendo lá um conglomerado de notícias, né, que é super tendencioso, que parece que perdeu a vergonha, não é verdade? Então, vamos, gente, vamos junto, a gente consegue transformar esse país. E aí eu digo, para a gente pensar quem a gente vai colocar lá no poder, seja na presidência, seja no Senado, seja em qualquer lugar, até chegar no vereador aqui municipal, né? Então, vamos pensar nisso. Inclusive representantes de classe, né? Quando a gente está na escola, quem que a gente escolhe como representante de classe? Porque se a gente tiver um problema, a gente pode ter ali, né, um intermediador, não só a pessoa que vai falar assim, olha, tal dia vai ter a prova. Então, a política, ela permeia todos nós. Vê, ela abarca todos os nossos direitos. Então, quando eu defendo um cara, um partido que quer tirar direitos da mulher que é vítima de estupro, né? E essa mulher, ela precisa de um atendimento médico e aí se dificulta esse atendimento médico, sendo que ela tem 72 horas para entrar com a medicação anti-HIV, 72 horas para entrar com a medicação contraceptiva, né? Então, por que se dificulta isso? Com qual ideologia? Então, isso não é ideologia? Ideologia é o vermelhinho? O que é ideologia? Se não é uma ideologia, você pegar um conceito religioso que nem serve para todo mundo e querer enfiar a goela abaixo de uma população, porque engravidou, Deus tem que. Se Deus fez, tem que querer. Que Deus o quê? Que Deus o quê? Gente, a gente tem que acordar. Então, assim, esse vídeo ele não é roteirizado. Eu não sei quanto hate eu vou tomar nessa internet. Espero que não muito, porque eu já falei que eu bloqueei, né? Não tenho receio disso. Mas o quanto que, Marcos, esse livro, as suas dramaturgias mexeram comigo. Em diversas camadas. Então, meu querido, é isso. Este é um vídeo que eu não leio nenhum trecho, como eu fiz dos outros. Porque eu quero que cada um que lê esse livro tenha a própria experiência, tenha o próprio fluxo de leitura. Não quero dar spoilers, para além do que eu já falei, né? Mas esses textos, eles são necessários. E quando a gente abre, vê assim a capa. Não. Verdinha, né? Bonita. A gente recebe o marcador de página. Verdinho. Bonito. Mas é um sinal vermelho. Não se compactua com violências. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E leiam Marcos Lemes. Ele tem muitos livros interessantes. Grande abraço.